Muy buenas noches, amados Muito amigos boa noite, amados y amigos hermanos presentes e irmãos y todos presentes los que están en diferentes e todos aqueles que estão naciones, nas diferentes nações, ministros y sus ministros congregaciones e suas y el congregações reverendo Miguel Bermúdez Marín e reverendo Miguel Bermudes Marim, en Cali, Colombia. aí em Cali, Colômbia. Hoy, en la tarde del sábado, Hoje, na tarde do los sábado, días, conforme la Biblia, comienzan nos dias esta tarde, conforme a Bíblia y por começam à eso para los tarde, judíos, e por isso para os ya judeus, hoy, desde la caída del sol hoje, en adelante, já desde o pôr do já sol em diante, já es sábado, é sábado, y siendo así, e sendo assim, hoy, sábado, hoje, es sábado, el primer sábado é del o mes. primeiro sábado do Por eso mês. las reuniones de ministros Por isso, as reuniões de ministros internacionales se internacionais llevan a cabo el primer sábado são realizadas no del primeiro mes, sábado do en la mês, tarde, pela que es tarde, en la tarde del viernes, que é na para o tarde da sábado. sexta-feira para o sábado, conforme al calendario. conforme o calendário judeu. Un saludo muy especial para el misionero Uma Miguel saudação Bermúdez muito especial para o missionário Marín, Miguel todos los Bermudes Marim ministros allá en Cali, e Colombia, todos os ministros ali em y Cali, en Colômbia, todas las demás naciones. e em todas as demais nações. Gracias, Miguel, por las palabras Obrigado, Miguel, pelas que palavras hablaste que falaste de parte de Dios y su da programa parte de Deus e seu programa correspondiente a correspondente este tiempo final, a este tempo final, en donde todos sabemos que onde todos la sabemos parte que culminante del a programa parte culminante do programa divino, dijo el reverendo William Branham, disse o reverendo William Branham, que sería la tercera etapa, que seria a que sería terceira en una gran etapa carpa e seria numa grande catedral. carpa catedral. Que Dios les bendiga a todos los ministros, Que Deus abençoe a sus todos os ministros congregaciones, nas suas por el congregações, respaldo que le están dando al proyecto pelo respaldo que estão dando ao de projeto construcción de la gran da carpa construção da grande carpa catedral catedral en Puerto Rico. em Porto Rico. Pasado mañana, el domingo, Depois de amanhã, no domingo, já teremos o documentário de la etapa por la cual va da etapa pela qual vai a construção da grande carpa catedral. todo está Tudo está bien adelantado. bem avançado. Y en el programa divino, E no todo programa está divino, tudo bien está bem adelantado. avançado. Para esta ocasión, Para esta ocasião, leemos vamos ler en Apocalipsis el capítulo 1, verso 1 al 3. em Apocalipse capítulo 1, y versículo San 1 Juan, ao 3, capítulo 1, e São João capítulo 1, verso 18. versículo 18. Primeramente Apocalipsis el capítulo 1, verso Primeiro, 1 al 3. donde nos Apocalipse dice, capítulo 1, versículo 1 ao 3, onde nos diz: la revelación de Jesucristo que Dios le dio Revelação de para Jesus manifestar a Cristo, sus siervos las que Deus cosas lhe que deu deben para mostrar aos de seus servos as coisas que brevemente y devem reveló, acontecer. enviándola por medio Ele as de enviou su ángel, pelo seu a su anjo siervo Juan, e as notificou ao que seu los servo testi- João, los testimonio de la palabra o de qual Dios testificou y da del palavra de testimonio de Deus, Jesucristo do testemunho de y de Jesus todas las Cristo, cosas que de ha tudo visto. o que viu. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras Bem-aventurado aquele desta que lê, profecia e bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está cerca, está próximo. porque el tiempo Porque o tempo está cerca. está próximo. Y ahora pasamos E agora passamos a San Juan capítulo 1, a São João capítulo 1, verso 18, donde nos dice, versículo 18, onde nos diz: a Dios nadie
Ninguém le vio jamás. nunca viu a Deus, El unigénito mas Hijo o que unigênito está en el seno del que está Padre, ao lado do Pai Él é lo ha dado quem o a revelou. conocer. Hoje, esperamos las bendiciones de Cristo esperamos as bênçãos de Cristo a través de su através palabra. da Sua palavra. Que Dios bendiga Que nuestras Deus almas con su abençoe palabra y nos nossas permita almas com Sua palavra e nos entenderla permita en el nombre del Señor entendê-la Jesucristo. no Amén. nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Hoy tenemos el resumen de los 4 títulos Hoje temos o resumo dos 4 títulos de Jesus como Filho, que son que são los títulos de os títulos de Hijo de Dios, Filho de Deus, Hijo de Abraham, Filho de Abraão, Hijo de David Filho de e Davi Hijo del Hombre. e Filho do Pueden Homem. tomar asiento si tienen Podem sentar, queiram la ter bondad. a bondade. Como Hijo de Dios, Como Filho de Deus, Él es el heredero ele é o de herdeiro los cielos y de la tierra. dos Por céus tanto, e da terra, es portanto, el heredero é o herdeiro toda de la creación, toda a criação, de lo cual da testimonio do qual dá testemunho San Pablo en Hebreos, capítulo São Paulo aos Hebreus, 1, capítulo 1, verso 1 en adelante, donde dice Dios, versículo 1 em diante, onde diz: Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez el universo, o universo. el cual, siguiendo el resplandor de su gloria, O Filho é o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Deus, que falou através do seu Espírito ao povo hebreu, aos pais, tanto aos patriarcas, como ao povo descendente de Abraão, falou através dos profetas e, em seguida, disse em Zacarias, capítulo 7, que ele falava através dos profetas, capítulo 7, versículo 11 ao 12. Eles, porém, não quiseram atender e me deram o ombro rebelde e taparam os ouvidos para que não ouvissem. Sim, fizeram seus corações duros como diamante, para que não ouvissem a lei nem as palavras que o Senhor dos Exércitos, para que não ouvissem a lei nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas que nos precederam. Por isso veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Como Deus falava através dos profetas, através do seu Espírito Santo, que é o anjo do pacto, que é Cristo no seu corpo angelical, o qual, e através do qual, Deus deu a lei ao povo hebreu no Monte Sinai, através do anjo do pacto, que é a imagem do Deus vivente, o corpo angelical de Deus. Por isso é chamado de o anjo do pacto.
ou anjo do Y por Senhor. esa causa es E por isso é que siempre que Dios que, sempre que se dio a Deus conocer al pueblo, se revelou ao fue povo, por medio de su ángel, foi através do el seu ángel anjo, del pacto, o anjo do por pacto, medio de su teofanía, através da su sua cuerpo teofania, angelical, seu corpo angelical, imagen, sua la imagen de imagem, Dios viviente. a imagem do Por Deus eso es que vivente. aunque la Biblia dice É en por el isso Antiguo que, Testamento mesmo que a Bíblia diz no Antigo que Testamento Jacob luchó que con Dios Jacó lutou com Deus, cara cara a cara, a cara, luchó con Dios y lutou también com nos Deus habla e de também Manoa, nos fala de que vio a Manoa, Dios cara a cara, que viu Deus cara a cuando cara, vio al quando ángel viu de Jehová, o anjo do porque está Senhor, viendo el cuerpo angelical de porque Dios, está vendo o corpo angelical de Deus, no estaba qual Dios Deus hablando a estava Jacob, y luego, falando a en Jacó, otra ocasión, e em seguida, em outra ocasião, Génesis essa em Gênesis 32, 32, versos de 24 al 32, versículo 24 ao está 32, apareciéndole a e está aparecendo a Jacó en su cuerpo angelical, no seu corpo angelical. y luego Jacob quiere saber el E em nombre, seguida, Jacó quer saber o o sea, nome el nombre do de anjo, Dios, ou seja, o nome de Deus, está que está en su ángel. no seu anjo. Siempre el nombre Sempre o nome está está en el cuerpo angelical, no corpo y angelical después e depois estará estará en el cuerpo físico no corpo que físico tendrá. que terá. Y ahora E agora, todos querían saber el nombre todos queriam saber o nome de Dios de Deus que está en el ángel de que está Dios, no anjo, el ángel no del anjo de pacto, Deus, o anjo do el pacto. cuerpo angelical de Dios, O la corpo imagen angelical de Deus, a del Dios imagem viviente. do Deus vivente. Manoah fue el caso de Manoa Jueces capítulo 13 versos foi o caso de Juízes, capítulo 13, versículo 1 em diante. Ahora Agora, también tenemos el caso del capítulo também temos o 17 y caso 18 del Génesis, do capítulo donde 17 e 18 de Dios le Gênesis, apareció a Abraham onde con Deus dos apareceu a Abraão ángeles, com los dois cuales fueron anjos, Gabriel y Miguel. os quais foram Gabriel e Miguel. También tenemos el otro Também caso temos o outro caso, donde onde Dios le apareció Deus apareceu como sumo sacerdote como sumo como sacerdote, como Melquisedeque, Génesis capítulo em Gênesis capítulo 14. 14. Ahora, Agora, todos esos casos todos estes casos que temos, en donde dice que fue Dios onde diz que foi Deus el que apareció, quem luego apareceu, San Juan capítulo uno, em verso seguida São João capítulo 1, 18 dice, versículo Dios dado 18 diz: ninguém jamais viu a el Deus. unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le declaró, o sea, le ha dado a conocer la O manifestación, unigênito que la está ao lado do revelación Pai, ele o revelou, de Dios revelou a al manifestação ser de humano, Deus solo por medio ao ser humano de Jesucristo en su foi cuerpo através angelical, de Jesus Cristo em seu corpo angelical e em seguida y se el fez carne. nombre de Dios E o nome de Deus estava no anjo, estaba en el velo de também estava no véu de carne, carne, llamado Jesús. chamado Ahí Jesus. estaba el nombre de Dios Aí estava o nome de Deus humano, la humano obra de redención. para a obra de redenção. Ha sido por medio de Jesucristo, Foi através de Jesus en su Cristo, cuerpo angelical, que no Dios seu corpo angelical, que se ha Deus revelado al ser se humano. revelou ao ser humano. Luego, E em en seguida, carne humana, en la persona em carne humana, na pessoa de Jesus. Dios, Deus, en su cuerpo angelical, em seu corpo angelical, manifestado, aparece aparece desde el Génesis, desde Gênesis, llevando a cabo la creación realizando a de criação todas las cosas, de todas as coisas. y luego apareciéndole E em seguida a aparecendo Adán todos a los Adão días, todos os y dias hablando con él. e falando com ele. Eso es
Isto é, Dios velado Deus en su velado cuerpo angelical, no seu corpo y angelical revelado a través e de su revelado cuerpo espiritual, através do seu corpo espiritual, angelical, teofânico, hablándole falando a a Adán y a Adão los seres e con los cuales se relacionó aos seres com o qual se relacionou através del Génesis de y Gênesis demás libros, e demais livros da Bíblia. estando en su cuerpo angelical. Estando no seu corpo angelical, El cuerpo angelical, o corpo angelical siendo sendo un cuerpo de otra dimensión, um corpo de de la outra dimensión de dimensão, los espíritus, da dimensão dos espíritos, el Espíritu Santo. é o Espírito Santo. Y la manifestación de E Dios a manifestação de Deus en su cuerpo angelical no seu corpo es angelical una manifestación é uma del manifestação Espíritu Santo y por do consiguiente Espírito Santo e, consequentemente, es é el Espíritu Santo o Espírito Santo revelando revelando a a Deus. Es durante É la dispensación de la gracia durante a dispensação da graça, del día de Pentecostés hacia acá, do dia de Pentecostes até la aqui, dispensación a dispensação del Espíritu Santo y por consiguiente do la Espírito dispensación Santo e, consequentemente, a dispensação do Filho de Deus. como hijo de Dios, Como Filho ha de Deus, estado revelándose tem se revelado Cristo Cristo a su iglesia à sua igreja de en edad, era em era. siendo en ese Espíritu Santo Sendo em Espírito ha tenido Santo, diferentes velos de carne a través teve diferentes véus de carne através dos quais se ha velado, se velou, palabras más claras, se ha metido ou em dentro de palavras ellos mais claras, y entrou dentro deles e oculto de la esteve vista oculto da de los vista seres humanos, dos seres humanos, pero hablando a través mas falando de esos através instrumentos destes que ha tenido instrumentos de edad en edad, que teve de era em era. a través de los apóstoles y a través Através dos de apóstolos los diferentes mensajeros e através dos diferentes da mensageiros da del igreja Señor do Senhor Jesucristo, Jesus Cristo. como es hijo de Dios, Como é es el filho de Espíritu Deus, Santo é o en Espírito medio de su Santo iglesia, no meio da sua en igreja, el corazón no de coração cada creyente, de cada crente. como Como hijo de Abraham, como filho de Abraão, es el É heredero o herdeiro de toda la herencia que Dios de toda a herança que Deus prometió y deu, dio. prometeu e deu a Abraão. Él es el heredero de Ele é o Abraham herdeiro y de toda la Abraão herencia de Abraham, e toda a herança de Abraão, representado también en representado também Isaac. em Isaac. el Isaac É o Isaac prometido, prometido, heredero de lo que Dios le ha otorgado a Abraham herdeiro como do que herencia, Deus outorgou a Abraão como herança, como hijo filho de David. de Davi. Él es el heredero Ele é o herdeiro al trono de David ao trono de Davi e, ao consequentemente, ao reino de David. de Davi. Para sentarse en el trono de David y reinar sobre Para se Israel, sentar sobre no trono de Davi e reinar sobre Israel todo e sobre el territorio todo o território de Israel de Israel, que hereda que herda como hijo de Abraham, como filho de como Abraão, hijo de David, como filho de Davi,
reinará toda esa herencia con sobre todos toda essa herança los com que todos vivirán aqueles que en ese viverão territorio. neste território. Como hijo del hombre, Como filho do homem, él es el heredero ele é o herdeiro del planeta Tierra, do planeta con todo lo Terra, que tiene com y tudo o con que todo tem e lo com que tendrá. tudo o que terá. Siempre que se habla de hijo del hombre, Sempre que se fala se de habla filho do de la homem, manifestación de se Dios fala da manifestação de Deus de un velo de através carne. de um véu de Para carne. manifestar ese título de hijo del hombre, Dios Para tiene manifestar esse título de filho do homem, que velarse y Deus revelarse tem que velar-se e se a revelar través de un através profeta, de porque um el profeta, porque o título título de hombre es de filho do homem título é de título profeta. de profeta. Siempre que se habla de hijo del hombre, se Sempre habla que de se un fala de profeta. filho do homem, se fala de um profeta. Por isso, quando Jesucristo Por esteve isso, na terra, quando Jesus Cristo esteve ele na hablando terra, de si mesmo dizia, ele falando de si próprio não dizia: tem o filho onde do homem recostar não tem nem sua onde cabeça. recostar a sua Filho do cabeça. hombre, Ou o tal filho do cosa, homem, ou tal coisa, ou tal coisa. coisa ou tal coisa ou tal coisa. Também Também dizia para que saibam que o filho do homem tem poder para perdoar pecados. E assim por diante. Podemos ver então que a manifestação e sob a manifestação do Filho do Homem, todos estes títulos de filho se manifestam no último dia. Por isso, Cristo é mencionado como filho de Abraão, é mencionado como filho de Davi, é mencionado como filho de Deus e é mencionado como filho do homem. Porque o filho do homem, como profeta, está em Espírito Santo, essa manifestação do Filho de Deus em Espírito Santo através do véu de carne chamado Jesus, o qual é um profeta. E também estão os títulos de filho de Davi, filho de Abraão, filho de Davi, filho de Deus e filho do homem. Tão simples assim. Para que se manifestem esses títulos no último dia, a Igreja do Senhor Jesus Cristo estará na etapa mais importante de todas. A etapa a qual Cristo disse que como foi nos dias de Noé e também como foi nos dias de Ló, assim será o dia em que o Filho do Homem se manifestará, se revelará. Ou seja, se dará a conhecer, se revelará. E nós estando vivendo neste tempo, temos que saber que haverá uma manifestação do Filho do Homem, assim como houve 2000 anos atrás em Jesus e assim como houve há alguns anos no reverendo William Branham. Haverá outra manifestação do Filho do Homem. E, consequentemente, essa será que dará a parte culminante do programa divino do último dia na Igreja do Senhor, Jesus Cristo. Essa etapa será a que dará o cumprimento à terceira etapa,
e, consequentemente, la carpa. a visão da carpa. Esa etapa, Essa etapa, etapa será en la e cual nessa etapa será Dios na qual Deus le dará la fe para ser dará a transformados fé para y raptados serem a todos transformados los e creyentes en raptados Cristo, todos os crentes em del día Cristo, postrero que están escritos do en el último cielo dia del que estão libro escritos no céu no livro de la vida del Cordero, da vida do Cordeiro, los cuales se estarán esperando os quais estarão esperando escuchar la voz del ángel fuerte que desciende del escutar a cielo. voz do anjo forte En que desce do Apocalipsis céu. capítulo 10, Em clamando Apocalipse como capítulo 10, cuando un león ruge, clamando como quando um y leão siete ruge, truenos emitiendo sus voces. e 7 trovões emitindo suas vozes. Ou La voz de seja, Cristo, a voz de la Cristo, voz del ángel fuerte a voz que do anjo desciende del forte cielo, que desce do céu, la voz a voz del Hijo del Hombre que do estará Filho do llamando, Homem, juntando que estará chamando e todos juntando sus escogidos conforme a lo que todos está os seus prometido, escolhidos conforme ao que está prometido para o tempo final, y dándole a conocer e el misterio de su venida para el día revelando o mistério da sua vinda para o último postrero, dia, con lo cual com o qual le dará la fe para ser dará a transformados y fé llevados con para Cristo serem transformados e levados la com cena Cristo, de las a bodas ceia das bodas del Cordero. do Y el Cordeiro. domingo próximo E no continuaremos. próximo domingo continuaremos. Era solamente Hoje era somente um resumo estos cuatro nombres destes 4 nomes de Jesús como hijo, de Jesus como filho, hijo de Abraham, filho de Abraão, hijo de Dios, filho de Deus, hijo del hombre e hijo de David. filho do homem e filho de Davi. Como hijo de David, Como heredero del filho de reino Davi, herdeiro do reino de Davi. E seu trono, como hijo del hombre, heredero del planeta como Tierra filho do homem, herdeiro do planeta Terra completo. porque todo fue hecho por él y para él. Porque tudo foi feito Ele por é ele e para ele. Ele é El creador, o Criador, del cual Dios creó de los cielos y la através tierra, do porque qual él es Deus el criou verbo os céus que e a era terra, porque ele é o verbo e que era estava com Deus. Deus e era Deus. Él es el ángel del pacto. Ele é o anjo Él do es pacto, la imagen Ele del é Dios viviente, a imagem do Deus el vivente, cuerpo angelical de o Dios, corpo angelical de en Deus, el cual está el nombre de Dios. no qual está o nome de Deus. Y por eso dice: aquel que venciere yo le daré E por isso diz: àquele que vencer eu darei, escreverei el nombre sobre de la ciudad ele de mi Dios o nome da cidade do meu Deus e mi nombre nuevo. meu nome novo. Y eso lo vamos a dejar para otra ocasión. E isso vamos deixar para outra Y eso de ocasião. seguro será abierto E seguramente isso sobre será la tercera aberto etapa en el cumplimiento sob de la a visión. terceira etapa no cumprimento da carpa. visão da carpa. Todo eso está Tudo bajo el isto misterio del séptimo está sello de sob o Apocalipsis, mistério do capítulo sétimo selo de 8, Apocalipse, capítulo verso 8, 1 versículo en 1 adelante. em diante. Todas esas cosas le van a dar la fe Todas essas para coisas ser darão a fé transformados y llevados para con Cristo a serem la cena transformados e levados de com las Cristo à bodas del ceia Cordero a das todos bodas do Cordeiro, los creyentes en a Cristo todos os crentes em Cristo que están escritos en el cielo, en el estão escritos no céu libro no de la vida livro del Cordero. da vida do Cordeiro. Los cuatro Os 4 títulos de Jesús títulos de Jesus como hijo. como filho. Hemos visto en este corto resumen Vimos neste curto resumo cuatro títulos os 4 de títulos hijo de filho de Jesús. de Jesus. Y el domingo E no domingo continuaremos. que Dios les bendiga y continúe pasando Que todos Deus os abençoe e continuem todos passando llena de uma bendiciones noite feliz, cheia das de bênçãos nuestro amado Señor Jesucristo, de nosso amado Senhor Jesus Cristo, nosso amado Salvador. Salvador. Dejo con ustedes nuevamente al Deixo com vocês novamente José Benjamín Pérez o reverendo José Benjamin Pérez continuar y finalizar para continuar e finalizar. esta ocasión. Ore mucho Nesta ocasião, ore por la muito actividad del domingo, pela atividade nos de domingo, acordaremos el tema onde teremos o tema de Rey de Reyes de Rei y dos Señor Reis de Señores. e Senhor dos Senhores.
o Rei dos reis e Senhor dos senhores, conforme Apocalipse capítulo 19, versículo 11 em diante. Este será o tema para o próximo domingo. Bom, que Deus continue abençoando a todos e continue passando uma noite feliz, cheia das bênçãos de Cristo, nosso Salvador.